Diz assim: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, eu não guardei. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, eu não guardei. Vamos falar com Deus. Peça a Jesus para falar contigo agora. Aleluia. Pai, fala os nossos corações. Já estamos te adorando, te louvando. Queremos pedir, ó Deus, agora pela manifestação da tua presença através da tua palavra. Fala conosco, Jesus, e nos ajuda a entender o teu propósito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Cantares, como o próprio nome já diz, é um cântico, é uma poesia. Deixa eu só reposicionar aqui o projetor. É um cântico, é uma poesia, e ele é dedicado, dentre os 3.000 cânticos que a Bíblia diz que Salomão escreveu. Esse ganha espaço dentro da Bíblia, porque ele é dedicado a uma moça muito simples, a uma moça que ela não tem as suas origens nos palácios, nas casas reais. A história narrada poeticamente em Cantares é uma história que ela começa com uma moça que cuida dos campos, ela cuida das plantações, ela cuida das vinhas, e em determinado momento, quando ela está cuidando ali, e a história dá a entender que ela tinha uma herança própria, ela tinha uma vinha própria, mas possivelmente seu pai já era morto e ele deixa a herança dos seus irmãos, deixa a herança também para ela, mas parece que, aproveitando-se do fato dela ser mulher, seus irmãos não permitem que ela cuide da própria vinha dela. E eles vão obrigando ela a trabalhar na vinha deles. Eles vão obrigando ela a trabalhar na seara deles, no vinhedo deles, e o vinhedo dela vai ficando parado. É óbvio que, por se tratar de uma poesia, tudo isso aqui pode ter outra interpretação, mas a história primária que é narrada ali é essa. Até que um dia o rei passa por aquele vinhedo e ele se apaixona por aquela mulher simples, porém bonita, queimada do sol. E ao ver o rei, a própria história narrada de Cantares diz que ela foge, ela se esconde, porque ela não se julga digna de se apresentar diante do rei. Então ele volta depois disfarçado de camponês e ele começa a aparecer no vinhedo. E agora, tratando-se de um simples camponês, ela aceita conversar, ela se enamora, ela é noiva dele, e o que dá a entender no enredo da poesia de Cantares é que no dia do casamento, quem aparece para casar não é o camponês, mas o grande rei Salomão, que na verdade o tempo todo era ele se disfarçando para conquistar aquela menina. E aí até agora a gente tem ela poeticamente narrando o que acontece antes disso. E o que ela começa a narrar ela está falando possivelmente para as outras mulheres do harém de Salomão. Você vai ver aqui em Cantares 1, ela já começa, possivelmente no momento de sua chegada, se desculpando com as outras. Por quê? Porque as outras têm a pele bem tratada, têm a pele bem arejada, todo mundo está lá com sua pele bonitinha, passada a creme, mas ela chega e ela não é uma morena que nasceu morena. Vai dar a entender que na verdade ela é queimada de sol, ela é excessivamente bronzeada, aquele moreno descascado que não é um moreno natural, mas é um moreno fruto de uma exposição descuidada ao sol.
E ela começa dizendo: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, o sol queimou sobre mim, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, ela não tinha como guardar. Então ela agora está queimada de sol, ela está com a pele completamente destruída, e ela está dizendo: a minha vinha está tão destruída quanto, porque eu sou obrigada a cuidar das vinhas dos outros. Eu sou obrigado a trabalhar naquilo que não é meu, enquanto o que é meu fica lá apodrecendo. Eu sou obrigado a zelar da vida dos meus irmãos, enquanto a minha verdadeira vinha ela está parada. E ninguém está deixando eu cuidar da minha vinha. Se a gente pegar isso aqui ao pé da letra, eu não posso afirmar historicamente que isso aconteceu, até porque se trata de uma poesia e muita coisa simbólica. Mas se a gente pegar o pé da letra da parte histórica da poesia, supondo que a poesia baseou-se em história real, a gente consegue imaginar quantas vezes aquela moça se sentiu perdendo tempo trabalhando na vida de seus irmãos. Quanto tempo aquela moça se sentiu perdendo tempo porque ela não estava fazendo o que ela realmente queria. Ela queria estar cuidando da vida dela, mas ao contrário disso, ela está investindo no projeto de todo mundo, enquanto ela não tem tempo para cuidar do seu próprio projeto. Talvez em seu coração ela se sentia usada. E dizia: olha, eu estou trabalhando para os outros, cuidando das coisas dos outros. Tudo que eu faço é para prosperar, meus irmãos, mas eu não prospero. Tudo que eu faço é para os meus irmãos serem elogiados, mas ninguém reconhece meu trabalho. Tudo que eu faço é para os meus irmãos se darem bem. Talvez a vida dela era a vida mais frustrante que alguém poderia ter. Porque ela via a vida de todo mundo, ela observava a vida de todo mundo prosperando, mas a dela nunca tinha recebido cuidado. A dela nunca tinha recebido cuidado. Se a gente vai para Cantar dos Bois, lá por volta dos 17, 8, você vai ver uma informação dada, que eu falo da informação mais triste da Bíblia, porque diz: olha, esses que já passaram as chuvas, esses que já surgiram as rolinhas, o tempo de cantar chegou, o tempo da colheita chegou, e na sequência essa mulher informa para aquele atalaia, para aquele anunciante, que na verdade é o próprio camponês que está ali chamando ela para a colheita, dizendo: para lá, eu vou te ajudar na colheita, e ela informa dizendo: eu não tenho nada a plantar. Eu falo que aquele verso é um verso triste, porque é uma notícia de colheita para quem não tem nada a plantar. E quando todos estão saindo para colher, ele começa a ajudar ela a esplantar as raposas, as raposinhas, a arrumar a cerca. Quando na verdade todo mundo já está colhendo, mas ela não tinha que colher. E por que ela não tinha que colher? De número 1, verso 6, vai dizer que ela está trabalhando na vida dos seus irmãos, mas a vida dela não consegue cuidar. Então, se pudesse comparar a vida daquela mulher, ou significar a vida daquela mulher, diria: uma vida frustrante. É uma vida de uma pessoa frustrada. É uma vida de alguém que trabalha, mas nunca vai colher, porque ela está trabalhando para os outros. Ela está sendo forçada a cuidar das coisas dos outros. E às vezes na nossa vida ministerial, a gente se vê assim. E fala: pastor, eu fui chamado para andar. E deixa eu já trazer para dentro do tempo. Pastor, eu tenho um grande chamado, mas o que eu estou fazendo não é o que eu queria estar fazendo. Eu tenho um grande chamado, mas o que me deixam fazer não está nem perto do meu potencial. Eu tenho um grande chamado, mas aonde me colocaram para funcionar aqui não é onde eu queria. E a gente vai passando a fazer essas coisas com má vontade, a gente vai passando a fazer mal feito, porque não é o que a gente queria fazer. Às vezes é aquele culto que a gente queria estar em determinada posição, fazendo determinada coisa, e talvez a gente foi escalado para estar em outra área, e a gente diz: eu não vou fazer direito, porque não é o que eu queria fazer. Olha, eu queria estar ocupando tal posição, mas a igreja só me dá isso aqui, então eu vou fazer de qualquer jeito, porque não é o que eu queria fazer. Mas deixa eu te dizer algo sobre aquela primeira visita do Salomão, quando ele passa com o seu séquito real, e aquela mulher foge. Então ele observa uma vinha linda, uma vinha bem cuidada, uma vinha zelada que não era dela, era dos outros. Mas quando o dono se apresenta e diz assim: a vinha é minha, o senhor gostou? Olha, é meu vinhedo. A pergunta do Salomão não é quem é o proprietário, mas quem é que cuida disso.
A pergunta de Salomão não foi quem é o dono. Ele pergunta quem cuidou disso aqui. E é aí que surge o nome de uma mulher que trabalhou a vida toda na vida dos seus irmãos. Mas que apesar de estar onde não queria, fazendo o que não queria, do jeito que não queria, ela sempre trabalhou bem. Ela sempre fez bem feito. E o que ela não sabia é que o lugar onde ela foi colocada, contra a vontade dela, era exatamente aonde o rei ia passar. O lugar onde ela foi colocada contra a vontade dela, era exatamente aonde Salomão iria passar. E que não era na vinha dela que ela seria vista, porque a vinha dela não estava no caminho do rei. Era exatamente na vinha dos seus irmãos que o seu trabalho seria reconhecido. O que aquela mulher não sabia é que o tempo que ela trabalhou na vida dos seus irmãos nunca foi um desperdício de tempo. Porque era naquela vinha que Deus tinha determinado para mudar a história dela. Era naquela vinha, naquele vinhedo que Deus tinha determinado para mudar a história completa dela. Mas ela não sabia disso. Então ela poderia ter feito de qualquer jeito. Ela poderia ter agido de má vontade. Não, mas ela fez direito. Ela trabalhou, ela deixou a vinha bonita. E quando o rei passa, ele pergunta quem cuidou desse vinhedo. Quem deixou isso tão bonito. Então o nome dela surge. Onde ela não queria estar. Onde ela não se sentia bem. Onde ela não estava à vontade, mas Deus a havia colocado ali, porque Deus tinha para ela um propósito muito maior do que simplesmente ser a dona de um vinhedo e vender algum vinho ou algumas uvas na feira. Deus tinha para aquela mulher um projeto que ela não conhecia. Era ali que o rei passaria, e Deus sabia disso. Desde a primeira vez que ela não pôde estar onde ela queria, ela não entendia naquele momento, mas aquele era o desígnio de Deus para colocar a ela no único lugar onde a vida dela seria mudada. E aqui a gente precisa entender o nosso chamado. Aqui a gente precisa entender aquilo que Deus está nos propondo agora, porque tudo que aquela mulher mais desejava, cuidar da vinha. Chegar no domingo, na sexta-feira, ir lá na feira, vender umas uvas, vender um pouco de suco de uvas esmagadas, voltar para casa, fazer seu sabático, está tudo certo. Mas Deus estava olhando para aquela mulher e dizendo: eu quero você no palácio. Deus estava olhando para ela e dizendo: mas eu quero mudar sua vida por completo. Ela está dizendo, talvez quantas vezes ela orou, dizendo: Deus, deixa eu voltar para a minha vida. Deus, faz com que meus irmãos me permitam cuidar da minha herança. E Deus está dizendo: mas se eu atender a tua oração, eu apago o teu futuro. Tem orações da gente, queridos, que Deus não pode atender, porque se Ele atender, o propósito dele da nossa vida morre. Tem orações da gente que Deus não pode atender, porque se Ele atender, o propósito dele não tem como se cumprir. Então Ele vai ter que, por um momento, recusar a nossa oração e nos deixar aonde a gente não quer estar, fazendo o que a gente não quer fazer. E aí a gente pergunta: mas o que eu faço enquanto isso, pastor? Faz bem feito, faz direito, faz do jeito certo. Não é a via que você queria estar, mas faz direito. Não é a posição que você queria estar, mas faz bem feito. Por quê? Porque no momento que o Senhor passar, Ele vai olhar o fruto do teu trabalho, Ele vai perguntar: quem foi que fez isso aqui? E se foi eu que fiz mal feito, porque não era onde eu queria estar, nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: olha, passagem de mim, eu não vos conheço. Mas existe uma outra promessa para aquele que, independentemente de ser aonde quer estar ou não, ele faz direito, ele cumpre o chamado, ele cumpre o propósito. A palavra do Senhor é: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que nos foi prometido desde a fundação do mundo. Mas tem algo mais, ele diz: porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Glória a Deus. Percebe que a gente não pode esperar estar no muito para fazer a vontade de Deus. A gente não pode esperar a promessa cumprir para fazer a vontade de Deus. Nem sempre você vai entender o que Deus está fazendo agora.
Tem muita coisa que Deus está te colocando nesse momento. Você vai julgar isso de injustiça da parte de Deus ou da parte de alguém. Às vezes nós nos sentimos estacionados porque a gente não está fazendo o que a gente queria. Às vezes a gente se sente estacionado porque eu não estou avançando na velocidade que eu queria. Mas é nesse lugar onde Deus tem nos colocado que o reino vai passar. É nesse lugar onde Deus, queridos, Deus nunca vai te procurar em um lugar onde Ele não te colocou. Deus nunca vai te procurar em um lugar onde Ele não te colocou. É por isso que Lucas 13, alguns vão dizer, Senhor, então eu pregava, eu profetizava, eu operava maravilhas, eu expulsava demônios. Ele diz, eu não te conheço. Porque tem muita gente operando, mas não está na posição de Deus. Não está no lugar que Deus colocou. Tem muita gente pregando pelas nações e fazendo a obra de Deus, mas Deus queria ele pastoreando. Tem muita gente pastoreando, Deus não chamou eles para pastorear, Deus chamou eles para estar ganhando almas pelo mundo. Tem muita gente cantando que Deus queria que estivesse pregando. Tem muita gente pregando que Deus queria que estivesse cantando, Deus fica pregando muita coisa errada, porque Deus não chamou eles para pregar. Então quando chegar diante de Deus, Deus não vai me perguntar, me procurar pelo que eu fiz, Ele vai me procurar pelo que Ele me chamou para fazer. E Ele vai pedir uma prestação de conta pelo que Ele me chamou para fazer. Às vezes eu brinco com meus filhos, né, que estão aqui hoje. Às vezes a gente fala assim, pai, faz tal coisa, e 5 minutos depois a gente chega lá e aquilo não está feito. E ele diz, pai, eu mandei fazer, você não fez, mas eu fiz tal coisa. Então ele decidiu fazer outra coisa que ele julgou necessária na casa. De fato aquilo precisava ser feito também, mas eu cobro a eles pelo que eu mandei fazer. Então ele diz, pai, eu fiz tal coisa, mas eu mandei fazer, foi aquilo. Porque eu esperava que eles fizessem o que eu pedi para fazer, e não o que eles julgaram necessário fazer. Quando a gente chega diante de Deus, você vai dizer, Deus, eu varri a casa, Deus vai dizer, mas eu mandei lavar os pratos. Ah, Deus, mas eu estava em tal lugar assim, porque eu achei que era necessário, você disse, mas eu não te coloquei lá. Ah, Deus, mas eu não gostava daquele vinhedo, mas era lá que eu ia passar para te procurar, e todas as vezes que eu passei, eu não te encontrei. Ah, Deus, mas eu não gostava daquela posição, eu não gostava daquele serviço, eu disse, mas foi lá que eu te coloquei, e eu passei por lá várias vezes, e eu não te encontrei. E o que eu faço, pastor? Se mantenha no que Deus está te colocando para fazer hoje, porque é nesse lugar que Ele vai passar para mudar a tua história. É nesse cantinho que a gente chama de pouco, que você está sendo observado por Deus para ser colocado no muito. Não adianta eu estar trabalhando para Deus se eu não estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Marta estava cozinhando para Jesus. Jesus disse, Marta, eu não quero comida, eu quero a sua atenção, sem fome. Tudo que Marta estava fazendo era para Jesus. Toda aquela comida era para Jesus, todo aquele preparo era para Jesus, mas Jesus está dizendo, eu não pedi isso. Você entende que às vezes nós estamos trabalhando para Deus. Pedro um dia puxa a espada e diz, Senhor, eu vou te defender quando os soldados chegarem, o Senhor diz, para trás de mim, Satanás. Aí o Pedro diria, mas Senhor, eu estou me propondo a te defender, mas eu não te pedi isso. Eu te pedi para você ser fiel. No final, Pedro tentou defender Jesus no Getsemane. Ele deu a Jesus o que Jesus não pediu. E a fidelidade que Jesus pediu, ele não conseguiu dar. Ele negou Jesus 3 vezes. Você percebe que às vezes a gente é tão preocupado em fazer o que a gente quer, que a gente esquece de fazer a única coisa que foi pedida. E a gente não entende o nosso chamado. A gente não entende o nosso propósito. A gente não entende o que o Senhor está nos propondo. E o que Ele está nos propondo vai muito além daquilo que a gente gosta. Porque na obra de Deus a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa. Então a gente precisa continuar fazendo aquilo que nós somos designados. E quando menos a gente espera, quando as nossas expectativas somem, porque Deus não age na nossa ansiedade, Deus não age no nosso desespero. Quando as nossas expectativas acabam e a gente acha que tudo já agora vai ser só isso, é a hora que o Senhor chega e muda a história.
Quando a gente diz, não, agora eu parei de lutar, olha, eu já até desisti do sonho. É a hora que ele chega e te chama pelo nome. É a hora que ele chega e diz, filho, eu cheguei para mudar a história. E você vai dizer, Senhor, por que dessa vez? Ele vai dizer, porque você parou de lutar com suas forças. Porque você parou de tentar se promover. Porque você parou de tentar criar um cenário. Você descansou. E às vezes não foi nem descanso, foi desistência mesmo. E olha que não é nem descanso, ele desiste de verdade. Eu lembro em 2006, quando eu cheguei muito perto da morte por afogamento. Nós saímos para um encontro de obreiros e de lá saímos para pescar. E atravessamos o rio por um lado mais baixo, e andamos pela outra margem lá na frente. Começamos a pescar. Um grupo de pastores, eu era um adolescente entrando na juventude. Então o menininho que estava do outro lado com alguns irmãos, sem que ninguém visse, ele pegou um barco inacabado, uma canoa e atravessou o rio até onde a gente estava. Até hoje não sabe como é que ele chegou lá. Era um rio largo, com a riqueza forte, mas ele chegou. Acho que o próprio Deus levou. O problema é que a canoa, apesar de estar toda pregada, ela ainda não estava vedada. Então ele levinho, peso do Gabriel, daí um pouco mais, ele chegou lá fácil. Eu não sei nadar, mas eu lembro um pouquinho, bem pouco. Então eu falei, eu levo a canoa de volta. O problema, o peso dele, a canoa flutuou, ela não estava vedada ainda, ela estava só montada, por assim dizer. Chegou no meio do rio, a água começou a entrar e a canoa afundou e eu não sei entrar. E ali eu fui lutando para se soltar, lutando, e alguém um dia me disse assim, quando você está perto de morrer, a morte vira sua vida. Eu não entendia esse ditado até realmente ficar à beira da morte. Chegou um momento que eu decidi parar de lutar e desejar a morte. É impressionante, é algo que acontece em segundos, é muito automático. Você se conscientiza de algum modo que você não vai sobreviver àquilo. Então a morte passa a ser uma alternativa de paz. Você passa a desejar realmente que morra logo, porque pelo menos você para de sofrer. Uma sensação muito estranha e repentina, tudo isso acontece em milésimos de segundo. E naquele momento, eu lutando, e muito mais eu lutava, eu afundava. No meio do rio, era um rio muito fundo, Rio Jucuruçu, para quem conhece o sul da Bahia. Hoje esse rio está quase seco, é impressionante. A não ser em época de cheia, uns 2 anos atrás, ele subiu lá e levou bem de casa. E quanto mais eu lutava, eu fui morrendo, afundando. Quando finalmente eu me rendi e parei de lutar, o meu corpo subiu e boiou, porque eu parei e fiz isso. Na minha cabeça eu ia afundar. Só que no que eu fiz isso, o que aconteceu foi o contrário, eu boiei. E no que eu boiei, o pessoal já estava em cima, rodando com outros barcos pequenos, conseguiram me ver, me puxou e me jogaram dentro de outra canoa daquela. E o que eu aprendo com isso, trazendo para o que a gente está falando hoje, às vezes quanto mais a gente tenta subir na força, você sofre. Quanto mais tenta promover seu nome, mais você vai para baixo e vai desaparecendo. Mas quando chega o momento que você simplesmente se entrega às forças das águas, ao invés delas afundarem você, elas te fazem subir, elas te fazem boiar, elas te fazem aparecer e finalmente alguém te encontra. Sabe, queridos, isso para o nosso ministério é profundo e é fantástico. Porque às vezes a gente está tão preocupado em sair do lugar onde Deus nos colocou para tentar de algum modo achar nosso caminho, que a gente nem percebe o que Deus está fazendo com as nossas vidas. E o Senhor hoje trazendo essas águas para as águas do Espírito Santo, para a água da palavra, para o rio do Espírito, o Senhor está dizendo, se entrega e descansa. Porque quando você achar que é o seu fim, é nessa hora que o Senhor te levanta de volta. Quando você achar que é o seu fim, é nessa hora que Ele te pega e torna o seu nome conhecido. Lembra de Abacuque, de número 3, verso 1 e 2?
Ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Avivamento ali é trazer de volta o estado original. Avivamento em Abacuque 3 é trazer ao estado de onde nunca deveria ter saído. Então ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra, traz de volta ao estado original, traz de volta de onde nunca deveria ter saído. E então ele vai dizer: no meio dos anos a noite fica. É como se ele dissesse: Senhor, primeiro faz tudo o que precisa ser feito, e então o Senhor torna conhecido. Primeiro cumpre todo o teu propósito, traz de volta a originalidade, traz de volta para o centro da tua vontade, e então torna conhecido. Glória a Deus. Primeiro, Senhor, que toda a tua vontade se cumpra em nós. Porque Israel naqueles dias orava dizendo: não, nós somos israelitas, filhos de Abraão, nós temos que ser conhecidos pelas nações. E Abraão está dizendo: Senhor, primeiro traz de volta a propósito. Primeiro traz de volta a originalidade. Primeiro traz de volta o que o Senhor chamou para fazer. Sabe, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações essa noite. Eu não vou me estender muito mais. Mas que a gente aprenda com aquela moça que ela só queria cuidar do vinhedo dela. Mas o que ela não sabia é que o lugar que Deus colocou ela para trabalhar é porque Deus também levaria ela para o palácio. Glória a Deus. Eu não sei qual é o vinhedo que você está desejando e sonhando, dizendo: Deus, eu queria estar ali. Eu queria também. O Senhor está dizendo: mas se você ficar onde você está, eu te levo para um lugar melhor. Ah, Senhor, eu queria estar fazendo aquilo. O Senhor está dizendo: mas se você permanecer no que eu te chamei, eu te reservo um lugar melhor. Aquela moça nunca se imaginou sentada no palácio, com alguém servindo vinho para ela. Ela queria pisar uva. Ela queria esmagar suas uvinhas e vender o seu vinho na feira. O Senhor está dizendo: mas eu vou te colocar em um palácio. Eu vou mudar a tua história. Mas sabe qual é o problema? Deus não costuma contar a revelação completa. Eu aprendi já há muito tempo que toda profecia de destino era parcial. Deus nunca conta tudo. Ele dá pitadas. Olha, eu tenho um projeto na tua vida, é coisa grande. Eu ainda vou te levar em muito lugar, que a gente fica imaginando aqui em volta, né? A gente é, Ações, Planal, Belo Campo, Tremendal, Cordeiro. Porque ele nunca fala tudo. E porque Deus não entrega a profecia completa, porque assim seria fácil. E a Bíblia diz que se nós cremos no que já estamos vendo, não é mais fé. Para ser fé, eu tenho que acreditar que, mesmo sem saber, mesmo sem entender, Ele vai fazer o melhor. Gente, antes de começar aqui, óbvio, começar na gravação, estávamos ouvindo 2 hinos. Primeiro passou o Paulo Neto cantando uma música que é Descobri isso com o Paulo. A resposta é que eu vivo de milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. E às vezes a nossa vida vai ser assim. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Quando alguém disser: como é que você sabe? Porque tudo que Ele faz é perfeito. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Ouvimos o Thales cantando: mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Vamos orar? Vamos entregar nossos destinos a Deus. Pastor, vim aqui para ouvir hoje que eu fui chamado para uma coisa muito maior, mas você ouviu. Você ouviu que posicionado como você está, Deus vai te levar muito além. Só mantenha a posição, só mantenha o propósito, só mantenha o objetivo, só mantenha o foco, que nós ainda viveremos muito lugar. Pai, eu te agradeço, eu te agradeço, porque mesmo
Pai. Não precisamos entender como o Senhor vai fazer, Pai. Isso não cabe a nós. Não precisamos entender como será. Eu só creio que vai acontecer, Pai. Eu não preciso entender, meu Deus, os teus meios que o Senhor vai agir. Eu só preciso crer que o Senhor vai agir. Entender que todos nós temos um chamado para altar. Entender que todos nós temos um chamado, Deus, para ministrar